Muito bem, bom dia de novo, estamos de volta com o nosso Jornal do Servidor neste sábado. E agora, nesse bloco, nós vamos conversar aqui com a Daniele Vignani, doutora Daniele Vignani, minha amiga, por sinal. Ela é assistente social de concurso público, ela é concursada pela Prefeitura Municipal de Sinop e agora está comissionada como coordenadora do Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT. É isso, né? Não é SESMT, SESMIT, da Prefeitura de Sinop. Bom, primeiramente, bom dia, doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso Jornal do Sindicato. Bom dia, Rude, bom dia a todos os telespectadores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar vindo até o sindicato, né? E poder conversar em linha direta de comunicação com todos os servidores da Prefeitura Municipal e todos os cidadãos de Sinop. Bom, para que a gente comece bem, vamos com a primeira pergunta, porque temos muito que falar, tá? Qual a função deste departamento e desde quando ele está funcionando aqui no município de Sinop? Bom, o SESMIT, ele é um departamento um tanto quanto novo no setor, mas ele é muito conhecido pelos servidores porque é a antiga medicina do trabalho, né? Então, os servidores, quando eles têm alguma necessidade de afastamento do seu trabalho na prefeitura, mediante a um atestado, né? Algum problema de doença, eles vão até o SESMIT para entregar esse atestado para que a gente possa fazer os procedimentos de lançamento e encaminhamento para a perícia médica e fazer todos os acompanhamentos para o servidor público. Doutora, desde quando existe esse departamento em Sinop? E qual que é a sua estrutura? Como que está a condição de trabalho deste departamento aqui em Sinop? Então, o SESMIT ele foi criado em 2018, através da Lei 2576, Lei Municipal, né? Então, nós somos um departamento instituído por lei, vinculados à Secretaria de Administração. No papel, ele tem toda a estrutura específica de atendimento ao servidor e possibilidade de acompanhamento efetivo. Qual que é a nossa grande dificuldade? Número reduzido de servidores para que possa efetivamente tirar do papel essa estrutura, né? Então, lá na lei, nós temos toda uma estrutura de profissionais, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, médico do trabalho, médico psiquiatra, terapeuta ocupacional, técnicos de segurança do trabalho. Então, nós temos tudo isso disponível para que a gente possa implantar. Mas nós temos a dificuldade de ter esses servidores porque é uma folha excessivamente grande, né? Porque os servidores, eles são... que é um custo alto para o município e até então nós não temos essa disponibilidade. Atualmente, nós contamos com uma equipe maravilhosa de servidores efetivos, concursados, onde temos uma assistente social que atende, o nome dela é Valquíria, uma técnica de segurança do trabalho, que é a Iselda. Então, a Iselda, ela é responsável pela fiscalização e emissão de CATs, e depois a gente vai falar um pouco sobre isso. A fiscalização no ambiente de trabalho de todos os funcionários públicos do município. Então, é uma técnica só que nós temos. Nós temos um médico do trabalho, que é o Dr. José Cariani. Temos o setor administrativo de recepção, que são servidoras efetivas em readaptação funcional, sendo que somente uma delas que não é readaptação funcional. Contamos com a Cleide, contamos com a Sandra Fátima, a Sandra Lúcia, a Marta, né? Então, são servidoras que ficam recepcionando os atestados, fazendo os lançamentos, encaminhando toda a parte da papelada, porque nós lidamos com muitos papéis. Uma pergunta que me surgiu aqui agora. Não seria necessário, nessa gestão, não dá tempo,
até parece que eu ouvi falar sobre o concurso público. Não seria necessário fazer concurso público para que o organograma deste departamento fosse atendido com mais profissionais a facilitar tanto para o município nessa fiscalização, quanto para os servidores que serão beneficiados? Eu acredito que quem é servidor público defende o concurso público até a 10ª geração, né? Porque a gente acredita na continuidade do serviço público. A importância da efetividade nesses casos, lá no SESMIT, é a continuidade e fidelização do atendimento, para o servidor poder entender melhor. Um servidor, ele é efetivo, certo? A maioria deles que a gente atende, nós atendemos todos eles, tanto efetivos como comissionados puros, comissionados efetivos também, né? E contratados também. O que acontece? Quando a gente vincula um servidor efetivo a uma pasta, a um determinado serviço, o servidor que vai utilizar daquele serviço, ele não precisa ficar se abrindo para outros funcionários, entendeu? Eu tenho uma demanda de um servidor que tem problema psicológico. Ele vai lá, ele vai ser atendido pela psicóloga efetiva concursada. Não corre o risco de, no próximo mandato, aquela psicóloga ser substituída por uma outra, entendeu? Então, a gente cria um vínculo com o servidor e consegue acompanhá-lo, né, com mais qualidade, e a gente consegue criar uma fidelidade, né? A gente consegue entender o servidor na sua essência, pegando vários tipos de problema. Nós temos hoje cerca de 3.000 servidores entre concursados e contratados. 3.600. 3.600 servidores entre contratados e concursados. Isso. É, sem sombra de dúvidas, a maior empresa do município, a Prefeitura Municipal de Sinop, independente de órgão público, é a maior empresa, com o maior número de funcionários, e com uma complexidade muito grande, porque você tem profissionais que o seu psicológico são muito abalados, outros que você tem um problema grande com questão de risco de saúde, como médicos, enfermeiros e tudo mais, né? Professor, com aquela questão psicológica, porque são muitos alunos, muitas demandas, enfim. Diante de tudo isso, teve uma lei que foi aprovada pelo Poder Legislativo, que alterou muitas coisas nessa questão do atestado médico, do servidor ser encostado. Quais foram essas mudanças e se isso veio para melhor ou para pior para o servidor? Então, Rudy, essa questão, ela, ao meu ver, eu estou dando agora a minha opinião pessoal referente a esse atendimento como servidora pública. Eu acredito que no viés que nós nos encontramos, já com a institucionalização da lei, já criando o serviço de atendimento, a política de atendimento e segurança do trabalho, veio a beneficiar o servidor, né? Por que eu digo isso? Porque nós já temos a lei, agora a gente só precisa implantar ela. Então, é só um passo. Referente a essas alterações, o que acontece? Anteriormente, a responsabilidade da perícia e da avaliação e do pagamento do benefício era do Prev-Sinop, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Sinop. Agora, a responsabilidade desse atendimento, acompanhamento, perícia e pagamento são do SESMIT, né? E da Prefeitura Municipal. Então, assim, só fica para o Prev-Sinop os benefícios vitalícios, ou seja, aposentadorias e pensões. Os demais benefícios vão ser todos de responsabilidade de gerência e pagamento da Prefeitura Municipal através do SESMIT. Esses recursos são da Prefeitura e do SESMIT ou do Previ? Não, são da Prefeitura. Então, sai da folha da Prefeitura. Então, isso significa que a aposentadoria do servidor acaba estando mais protegida, por assim dizer? Eu acredito que esteve protegida, porque o Previ tem um recurso muito grande, né? Sempre foi muito bem gerido. Nós viemos de gestões anteriores que sempre resguardaram o patrimônio do Previ, né? Então, independente disso, eu acredito que sempre esteja Mas venha bem... somar ainda mais, né? Porque antes Sim. Quem pagava esse servidor encostado era o Previ. Agora saiu do Previ e passa para a municipalidade ou para o SESMIT. É que o recurso do Previ nada mais é do que o patronal e o funcional. Então, todo o recurso do Previ sai da Prefeitura, entendeu? Seja do saldo do funcionário, seja do saldo da Prefeitura. Então, o Previ em si, ele só gerencia uma poupança.
que vai garantir para o servidor, posteriormente, aposentadoria ou pensão para os seus beneficiários. Agora nós estamos vivendo uma pandemia, Estamos. o Covid-19. Dezenas de funcionários, se não dizer centenas, já foram acometidos com essa doença. Sejam aqueles da linha de frente, sejam aqueles que não estão na linha de frente, mas são cidadãos comuns. Nós tivemos, inclusive, a primeira morte de Covid foi um servidor público de carreira que estava no cargo comissionado. Isso mesmo. Como que está essa questão e como que o SESMIT está gerenciando esse problema que não existia e passou a existir? Como você disse, né, Rudy, tudo é muito novo, né? Só que nós, nosso setor em si, ele acompanha essa situação do Covid desde novembro do ano passado, quando ele surgiu, né, quando ele virou praticamente uma pandemia, né? Então, antes de qualquer setor da prefeitura, o setor ele implantou como segurança do trabalho a utilização da máscara. Nem era lei estadual ainda, e lá no nosso departamento, visando a segurança dos servidores que recebem o atestado, porque nós não estamos lá atendendo o paciente lá na UBS, mas nós recebemos esse paciente assim como a UBS recebe. Então, o nosso primeiro passo foi disponibilizar para todos os nossos servidores lá dentro do setor a utilização das máscaras. Como que eu vou explicar para os servidores que fazem uso desse serviço? Primeiramente, a gente criou um canal de WhatsApp para receber todos os atestados, laudos de exames de afastamento. Então, o servidor que estava com suspeita, estava com já a confirmação, não utilizaria o espaço físico, e sim todo o benefício de enviar uma foto do atestado com seu documento, né, para esse número. E até depois de ser liberado a vinda física, nós incentivamos ainda a manutenção desse canal, por entender que ele se tornou um canal muito viável para o servidor, porque o servidor que está doente, ele precisa se tratar, né? A gente entende que o servidor que está doente, por mais que ele tenha que ter a responsabilidade junto ao seu órgão empregador, ele tem toda uma dificuldade de estar se transferindo de um lugar para o outro, né? Então, o nosso canal principal de comunicação com o servidor é o telefone de WhatsApp, né? Que você vai passar daqui a pouquinho para eles, né? É o 999848155. Isso e mesmo. está na tela aí para você ver. Isso mesmo. É através do canal de WhatsApp. Então, assim, a gente pede para os servidores entrarem em contato com esse telefone para estar encaminhando o atestado médico, o laudo do exame, tudo certinho, para que a gente possa proceder com o procedimento de perícia de todos os servidores. A lei e o decreto, ele institui com no máximo 48 horas para que o SESMIT tenha esse documento. Para facilitar para o servidor, nós estamos dispensando a assinatura da chefia imediata. Pessoal, atenção, é só a assinatura, não é a ciência, tá? Porque o seu chefe imediato precisa saber que você não está bem. Então, isso não isenta você da responsabilidade de informar o seu local de trabalho. Então, assim, você não precisa pegar a assinatura da chefia, tá? Daí encaminha para nós, e é a sua responsabilidade da ciência seu local de trabalho, tá bom? É só para facilitar todo esse procedimento. E aí a gente encaminha para a perícia médica para fazer o devido afastamento. Doutora, em meio a tudo isso, a gente fica preocupado porque alguns servidores terão problemas psicológicos, né? Você pega um profissional de medicina, né, que está lá no Hospital da Visão, por exemplo. Tem casos graves, a pressão é muito grande. Esse servidor não estava, na verdade não é o servidor, ninguém estava preparado para uma situação como essa. Eu acabei contraindo a doença e toda a minha família contraiu a doença. Ninguém estava preparado. Um colega meu de trabalho, por exemplo, trabalha na Câmara, está na UTI, não era do grupo de risco, mas por um descuido médico,
ele deixou de fazer uma tomografia e descobriu que estava com pneumonia e foi direto para a UTI. Evidentemente que essa pressão psicológica, diante de tudo que está acontecendo, já temos mais de 80 mortes em Sinop, isso pode gerar no futuro para um professor que vai voltar às aulas agora em setembro, pelo que estão falando, para os profissionais, alguns problemas. Vocês estão preocupados com isso? Quais são as ações que estão sendo feitas, já que nós falamos de saúde, medicina do trabalho? Essa preocupação existe? E quais são as funções, as ações que vocês estão prevendo ou já estão fazendo mediante a tudo isso? Então, Rudy, existem várias linhas que a gente está prevendo para que a gente consiga implantar, né? Mas uma delas já é a notificação através do comunicado de acidente de trabalho. Muitos servidores enviaram para a gente o julgado lá do STF, né? Só que os servidores, eles podem ficar tranquilos, tá? Referente a esse comunicado de trabalho. Todos os servidores que foram acometidos pelo coronavírus, independente de ter sequela ou não, esse comunicado de acidente vai ser realizado pelo nosso setor, tá? Então, como eu comuniquei a vocês anteriormente, nós temos um técnico de segurança somente. Então, como está no auge ainda, passou um pouquinho, mas a gente tem muitas incidências ainda de reagentes, nós temos uma fila de CATs para fazer. Então o servidor vai ter essa CAT registrada, ele pode ficar despreocupado. Nós temos todo o controle de quem está afastado, quem foi acometido pela doença, desde que tenha apresentado ao nosso setor, né? O servidor, ele tem que informar a gente que foi acometido pelo coronavírus e vai ter esse respaldo. Mas muito bem lembrado, Ruth, que você falou, referente às sequelas. A gente estuda muito por estar nesse setor, né? Nós temos a junta médica que nos ajuda, temos o nosso médico que é do grupo de risco, que está ajudando nós mesmo estando afastado, temos o nosso médico do trabalho nomeado temporariamente, né, Dr. Christian, que não é o secretário de saúde, é um outro Dr. Christian. Então ele está nos auxiliando e informações atualizadas a todo tempo, né? Não tem muito estudo ainda sobre as sequelas futuras, até porque é uma coisa que está acontecendo agora. Então a gente não sabe muito sobre as doenças que podem ocasionar o coronavírus. Ou até mesmo as limitações, né? Lá na frente, vamos supor um servidor que foi acometido pelo coronavírus e teve problemas respiratórios, né? Ele vai ter uma sequela no pulmão, né? Talvez isso não impossibilite ele de trabalhar agora, mas lá na frente pode desenvolver uma tuberculose ou alguma coisa que vá devido a essa sequela, entendeu? Então, são vários estudos que eles estão fazendo, as universidades estão fazendo esses estudos para que a pessoa, que a gente consiga entender o que está acontecendo. Por isso, eu reitero a importância de todos os servidores que foram acometidos pelo coronavírus, informar o setor de medicina do trabalho, que é o SESMIT, para que a gente possa fazer esse comunicado de acidente de trabalho e registrar e deixar na pasta guardadinho, né? Para mim, finalizar aqui, nós não colocamos na pauta de pergunta, mas como nós falamos de segurança do trabalho, é uma briga do sindicato, já não cansou de fazer ofícios cobrando condições de trabalho ou de segurança do trabalho para o servidor público. Seja na Secretaria de Obras, né, foi uma grande conquista deste sindicato junto aos servidores que lá trabalham, e nas demais secretarias. Cabe a vocês a fiscalização também para saber se as condições de trabalho do servidor lá na ponta, ela atende à legislação, se é função também essa fiscalização, como que Sinop está nessa questão? Está dentro do aceitável ou ainda precisa melhorar muito a segurança, as condições de trabalho do servidor? Então, Udi, essa é uma questão muito delicada, como o próprio presidente do sindicato sabe. A Prefeitura de Sinop, ela pactuou junto ao Ministério do Trabalho várias necessidades que foram encontradas, né, através de denúncias, enfim, para que o município pudesse cumpri-las no decorrer do tempo. Uma das conquistas grandes foi a institucionalização, implantação, por lei, pelo próprio departamento, e nós lá conseguimos fazer os programas de saúde ocupacional através de licitações, porque nosso departamento não comporta profissionais, né, não temos esses profissionais habilitados, e nós conseguimos fazer a licitação dos programas de saúde ocupacional, onde a gente tem
um parâmetro atualizado de todos os funcionários públicos, aonde eles trabalham, quais são as condições. Foi tirado foto de cada servidor, né, as condições específicas dele, né? Agora vai da prefeitura fazer com que esses programas sejam efetivamente implantados, né? Então vocês também têm esse papel de fiscalização das condições de trabalho do servidor? Sim, nós temos, e temos também, a gente até meio que provoca os servidores a falar para a gente, porque muitos servidores têm medo de falar. Suponhamos, né, que eu seja um servidor, trabalho no departamento e lá a segurança do trabalho não está sendo atendida pelo município. Eu posso fazer uma reclamação, uma denúncia talvez seja uma palavra muito grave, né? Mas assim, a minha reclamação, meu apontamento lá no departamento, e vocês têm o poder de cobrar do executivo? O servidor não só pode, como deve, né? O servidor nunca pode esquecer do dever funcional de zelar pela coletividade. Então, a partir do momento em que o servidor entende que o coletivo, o ambiente de trabalho dele está em perigo, ele é obrigado a informar, né? Porque se acontecer alguma coisa no setor que ele sabia e não informou, ele pode ser responsabilizado por omissão. Correto. Isso mesmo. Bom, doutora, acho que falamos quase tudo. Se ficou alguma pergunta, fica o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais e trazer, né, é importante trazer todas essas informações para o servidor, e esse é o papel aqui do nosso Jornal do Servidor, da direção do sindicato, é esclarecer para o servidor público os seus direitos, os seus deveres, né? Falamos aqui, ele tem obrigação, ele tem o dever, mas ele tem o direito. E esse é o papel do sindicato, esclarecer os deveres e garantir os direitos, né? Então, fica aí aberto o espaço para você. Então, eu só queria complementar dentro da fala referente aos afastamentos dos servidores, que o que ficou de responsabilidade agora do SESMIT para a gerência, então o servidor que necessitar de afastamento por auxílio-doença, salário maternidade, precisar de uma readaptação funcional, precisar registrar o comunicado de acidente de trabalho, precisar de afastamento para acompanhamento familiar, precisar de salário família, auxílio funeral, auxílio natalidade. São muitos itens, né? Eu tenho que lembrar para não esquecer todos, né? Mas são muitos itens que ficou sob responsabilidade de gerência do SESMIT agora, né? Só para que antes a gente falou dos vitalícios, mas não falou dos eventuais e temporários. Então, são esses. Todos os servidores que precisarem desse tipo de afastamento, que vem até o SESMIT, ou que, diante ao contato que nós passamos para vocês encaminhem para nós, né, o laudo, que as meninas lá no setor vão estar totalmente disponíveis para falar com vocês, e reitero o nosso horário de atendimento. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu fiquei com dúvida. Vamos falar. supor, eu, servidor, lá da Secretaria de Educação, passei mal hoje, fui no postinho, peguei um atestado médico. Continua ainda assim, ou eu tenho que ir lá no SESMIT para apresentar esse atestado médico? Você apresenta, assim, quando a pessoa vai pessoalmente, né, a gente solicita que eles levem o atestado. Como está indo pessoalmente, teoricamente não tem sintomas gripais, nada, não tem risco de contaminação pelo Covid. Eu falo independente de Covid. Tá. Eu tive ali uma doença... A regra geral que está em decreto o servidor vai até o setor, pega a assinatura da chefia imediata e leva para o SESMIT dentro de 48 horas da data de emissão do atestado. Tá? Então, ele tem 48 horas para fazer esse percurso. E pegar no postinho, ir lá na chefia imediata e levar no SESMIT, fazer o protocolo. Não adianta somente levar para a chefia imediata e engavetar. Tá? A regra é clara. Tem que pegar a assinatura da chefia imediata e levar para o SESMIT fazer o protocolo lá no setor. Caso o servidor esqueça, ou ele não faça, entreguei para o meu chefe, está valendo, quem manda é meu chefe, é o secretário, ele pode ser punido, ele pode, por exemplo, ter em sua folha descontada os dias de atestado? Eu não gosto muito de falar a palavra punido, né? Porque é uma coisa assim, parece que a gente está punindo o servidor por ele ficar doente. Não é isso. A gente reitera a responsabilidade diante a empresa. Como você falou, Sinop é considerada a maior empresa do município.
Então, nós temos que o quê? Seguir as regras, e se o servidor não pode trabalhar, o mínimo que ele tem que fazer é informar de forma oficial o setor para que a gente consiga fazer os lançamentos dentro do sistema e que a pessoa consiga receber. O que que acontece? Na legislação, está claro, se ele não protocolar o atestado, laudo, enfim, de afastamento dentro de 48 horas no setor, pode ocorrer duas situações. Incorrer em falta injustificada, tá? Porque ele vai ter que justificar o porquê ele não entregou isso dentro de 48 horas. A gente deixou isso aberto, Rude, porque às vezes a pessoa está, vamos supor, num outro município, foi consultar, vai que sofre um acidente, não consegue chegar a tempo. Então, assim, só que todas essas justificativas passam pelo crivo da assistente social do setor de serviço social do SESMIT, tá? Não é uma situação especial, esqueci. O mero esquecimento não é justificativa para abonar a falta em perícia médica. Muito bem, gente. Para que fique claro, o SESMIT, que é o Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, funciona de segunda a sexta, das 7 à 1 da tarde, isso. Das 7 da manhã às 13 horas. Você sofreu, você que trabalha, de repente passou mal hoje, né, não conseguiu ir trabalhar, foi no posto de saúde, foi no hospital, se você é afiliado ao sindicato, por exemplo, tem seu plano de saúde, foi lá, o médico deu um atestado, ó, você precisa ficar 2 dias em casa, 3 dias, você tem 48 horas para procurar não só o seu chefe imediato, também o SESMIT mudou. Muita gente, eu por exemplo, né, não sabia disso, e muita gente talvez não sabe, porque tem muita gente que, graças a Deus, não adoece, né, André, do dia, e de vez em quando acontece adoecer. Isso mesmo. E aí é bom que você saiba dessas regras, mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial, agradecendo a sua presença aqui, Dani. Conversei com a doutora Daniela Sevignani, advogada, assistente social e diretora do SESMIT. E depois do intervalo eu volto falando mais com o Adriano sobre esse tema, que eu acho que aí o Adriano pode esclarecer melhor, ainda mais o servidor, você que é filiado ao sindicato, você que não é filiado ao sindicato. Obrigado, doutora. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, gente. Eu vou para o intervalo comercial e volto na sequência falando com o presidente do nosso sindicato, Adriano Perotti, para a gente finalizar o jornal, tá bom? Aguardo você.